de Deus, meninas, tudo bem? Vamos então agora a um assunto super importante na teoria musical e que nós trabalhamos diariamente. O que significa escala? Como surgiu a escala musical? Onde ela surgiu? Enfim, são tantas perguntas, não é? Vamos lá. Pesquisar, pesquisar, pesquisar para dar essas respostas. E como sempre, encontramos histórias super interessantes. Querem conhecer mais essa? Então senta, pega um caderno e lápis que lá vem história. O nome escala vem do italiano escada. As escalas musicais tiveram sua origem na Grécia Antiga e um dos responsáveis por isso foi o matemático Pitágoras de Samos. Pitágoras contribuiu muito para os estudos da teoria musical. Com seu monocórdio, ele identificou diferentes intervalos de sons que variam de acordo com a relação entre vibração e comprimento da corda. Pode parecer simples, mas o pensamento do grego ia muito além da música. Pitágoras buscava o que hoje se conhece como harmonia, uma forma de organizar os sons para que eles despertassem emoções agradáveis ao serem combinados. Para os gregos, a ideia de harmonia era ligada a outros aspectos da vida e era um conceito que levava à ordenação e ao equilíbrio. O que é o monocórdio? O monocórdio de Pitágoras é um instrumento rudimentar formado por 2 cavaletes de madeira, uma tábua e somente uma corda. Nessa corda ele dividiu em 12 partes, que serviram de instrumento para descobrir os sons de acordo com a marcação do tamanho da corda pressionada. Pitágoras foi capaz de encontrar uma relação entre números e tons que foram chamadas de notas musicais, que ao serem combinadas formavam o que ficou conhecido como harmonia musical. A partir da descoberta de artefatos musicais da antiguidade, acredita-se que a primeira escala desenvolvida tenha sido a escala de 5 sons, ou pentatônica, ou pentáfona, que vem do grego penta, 5 e tônica, tom, que significa uma escala formada por 5 notas ou 5 tons, considerada uma das escalas mais antigas, cerca de 2000 anos antes de Cristo. É chamada também de escala chinesa, pois acredita-se que na China algum músico reuniu as divisões melódicas propostas por Pitágoras e descobriu que se uma corda gerava uma nota X e fosse dividido ao meio, geraria a mesma nota, porém oitava acima. A escala pentatônica, a princípio, é formada a partir das notas que compõem o ciclo de quintas justas. E em seguida, agrupamos essas sequências de notas em uma mesma oitava para formar a escala. Por exemplo, utilizando a nota Dó como base, teremos as notas Dó, Sol. Dó, Sol é uma quinta justa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Ré, que também é uma quinta justa. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Eu tenho uma quinta. Ré, Lá, que também é uma quinta justa. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E Lá e Mi. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, depois agrupamos essa sequência numa mesma oitava. E assim formamos a pentatônica matriz, também conhecida como pentatônica maior, que é Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Olha que interessante. Comparada com a escala de Dó maior, é uma escala maior incompleta, na qual faltam os graus 4 e 7.
Eu acho que a gente já viu isso. Que são exatamente os graus que formam o trítono. Ou seja, na escala de Dó maior é o Fá e o Si. Então, tirando o Fá e o Si da escala de Dó maior, nós teremos então a escala de 5 tons, ou seja, a pentatônica: Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. A escala pentatônica é muito utilizada para músicas infantis, como nos métodos de educação musical Orff e Kodály. Estamos anotando tudo? Tem muito mais. Vamos lá então. A organização em 7 sons coincidiu, por exemplo, com a teoria de Aristóteles. Na teoria de Aristóteles, os planetas se organizavam em 7: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E se organizavam no céu como uma escala musical celeste, assim como as cores do arco-íris, que são 7: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e roxo, e representam as 7 notas musicais pela visão de Isaac Newton. Tudo isso resultou numa frase de Johannes Kepler, que era um astrólogo alemão, que dizia: o movimento dos céus não é mais do que uma eterna polifonia. Ou seja, gente, o que Deus criou é perfeito. E Ele também criou homens com essa capacidade e essa inteligência. E Deus deu essa inteligência para que eles pudessem deixar tantas coisas boas para nós. Interessante saber que Pitágoras, para organizar as 7 notas musicais, passou a observar os sons emitidos por uma oficina de ferreiros, comparando os barulhos dos martelos com outras ferramentas. O que Pitágoras percebeu com seu experimento no monocórdio foi a organização das 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Foi possível perceber que essas notas tinham uma distância de relação grave e agudo entre uma e outra que formavam um padrão. Assim sendo, a escala diatônica originou-se desse estudo de Pitágoras. Formadas por 7 sons, com a repetição do padrão no 8º som e possuindo 5 intervalos de tons e 2 intervalos de semitons, que são as unidades de medida que utilizamos na música. A partir então do temperamento da música, ocorrido no século XVIII, surge uma nova escala, em que todas as notas têm o mesmo valor dentro dela, que é a escala cromática. Para compreender melhor essas unidades de medida de uma forma mais clara, basta olharmos para uma escada, onde cada degrau representa um semitom, ou meio tom. Dessa forma, podemos dizer que a nota Dó está a um tom de distância da nota Ré, assim como a nota Mi está a meio tom da nota Fá. Conseguimos visualizar melhor uma escala diatônica na prática, claro, através de alguns instrumentos de trastes como o violão, ou uma escala musical no piano ou no teclado. No caso de um violão, a distância entre uma casa e outra corresponde a meio tom, e a distância entre 2 casas equivale a 1 tom. No piano, cada tecla vale meio tom, ou um semitom, intercalada entre brancas e pretas. Nos casos das notas Mi, Fá, Si, Dó, as teclas brancas são imediatamente vizinhas, ou seja, não tem nenhum acidente passando por elas. Com base nisso, podemos ver que essa sequência de notas descoberta por Pitágoras seguiu uma sequência de tons e semitons que é a seguinte: Dó, Ré, tom. Ré, Mi, tom. Mi, Fá, semitom. Fá, Sol, tom. Sol, Lá, tom. Lá, Si, tom. Si, Dó, semitom. Isso é uma escala musical, também chamada de escala natural. Concluímos então que uma escala musical é uma sequência de sons
que seguem um padrão, utilizando tons e semitons para formar um ciclo que se repete tanto na direção aguda como na grave. E a partir daí não parou de surgir outros tipos de escalas. Vamos conhecê-las? Com o segundo período do romantismo musical, se fez necessária a incorporação de escalas exóticas, nas quais se baseavam muitos países. A escala cigana, que já era conhecida séculos antes, juntou-se com as escalas mozárabes, russas, eslavas, entre outras. Debussy incorpora a escala de tons inteiros, também chamada como escala hexafônica, onde a oitava é dividida em 6 intervalos iguais de um tom. Posteriormente, novas escalas surgiram, com a chamada música microtonal, como a indiana, que divide a oitava em 22 sons. E também temos a escala nordestina brasileira, que mistura os modos lídio e mixolídio, que são os modos gregos, onde são trabalhados 7 modelos diferentes de escala maior natural, usados no frevo e no baião. O modo lídio começa no 4º grau da escala maior e o mixolídio começa no 5º grau da escala maior. Meio complexo esse assunto, não é? Mas conhecimento é tudo e por isso sugiro que pesquisem mais sobre o assunto de escalas. Temos um mundo para descobrir com esse conteúdo. Vale a pena pesquisar. E para título de conhecimento, vamos conhecer os tipos de escalas modernas que são utilizadas na cultura ocidental. Então nós temos maior, cromática, pentatônica ou chinesa, menor, sendo a menor dividida em 3. Menor natural ou primitiva, harmônica e melódica. E também temos outras escalas que é muito interessante saber que existem, que são as gregas ou modos gregos, como dórico, frígio, lídio. Que nomes são esses, meu Deus? Vamos pesquisar. A cigana, hexafônica ou escala de tons inteiros, árabe, uma escala de 17 notas, com intervalos menores que um semitom, que são os microtons, e outras escalas exóticas. É muito assunto, não é, gente? É muito conteúdo. Então, para simplificar um pouco e entendermos como funciona cada tipo de escala dessas, vamos separar em 3 grupos. Escalas diatônicas, com 5 tons e 2 semitons, que são as maiores, menores e os modos gregos. As escalas artificiais, como a cromática, com 12 semitons. E as escalas exóticas, como a cigana, pentatônica ou chinesa, e a dos tons inteiros, que é a hexatônica, que significa 6 tons. Bom, meninas, se eu fosse continuar a pesquisar sobre escalas, ficaríamos aqui um dia inteirinho falando somente de escalas, porque o assunto é muito extenso. Então, vou parar por aqui. Acho que deve estar saindo fumacinha da cabeça de vocês com tantas informações, não é? Mas o objetivo dessa pesquisa, meninas, é mostrar para vocês que a teoria vai muito além do que vemos. E para isso temos que nos atualizar e estudar sempre. Como esse assunto de escalas me fascina e eu sempre me empolgo com esse assunto, porque amo trabalhar com escalas e vemos o tanto de possibilidades que podemos desenvolver a partir da escala natural, não é? Lembrando, gente, que os assuntos mais aprofundados são um estímulo para que vocês pesquisem mais e adquirem conhecimentos além das suas alunas. E também, quando são feitas as perguntas no formulário, quer dizer que vocês precisam realmente assistir o vídeo e anotar tudo o que for importante e também pesquisar sobre o conteúdo abordado. E como conhecimento é tudo, vamos saber cada vez mais desse mundo maravilhoso que é a música.